Bem-vindos aos presentes e aos de casa ao curso nacional de atualização eletrocardiograma. Meu nome é Augusto Scalabrini, eu sou docente da disciplina de emergências clínicas da Faculdade de Medicina da USP e hoje eu vou estar com vocês discutindo 2 casos e em seguida falando um pouco sobre eletrofisiologia. O doutor, que está aqui do meu lado, vai me ajudar na descrição dos casos, né? E vocês da plateia aqui do presencial também vão me ajudar dizendo a opinião de vocês sobre os eletrocardiogramas, sobre os casos que vão ser apresentados. Muito bom. Primeiro caso que eu queria mostrar, trata-se de um indivíduo de sexo masculino de 56 anos de idade e este é muito provavelmente um traçado de Holter. Alguém quer comentar o traçado? Se não houver voluntários, a gente elege voluntários, isso não tem problema. Ninguém tem nenhuma ideia a respeito? Alguma opinião? Não? Doutora, quer comentar? Só que você tem que vir aqui na frente, para que todo mundo te veja. Seu nome? Tudo bem? Tudo bem, Cristiane? Vamos lá. Bom, neste eletro a gente pode observar que ele tem uma onda P, sinusal. Num dado momento a gente observa uma extracístole seguida de uma pausa. E depois embaixo a gente vê que a frequência aumenta, né? Ele fica mais rápido. Aonde você viu a extracístole? Aonde? Por favor, tem aqui que tem um apontador. Não, não é um apontador. Põe de novo para mim, por favor, a traçada. Estou. Tem apontador aqui? Tá, não tem apontador. Com a caneta. Vi com a caneta aqui, ó. Você risca aqui na tua tela e ele sai ali. Tá? Então, onde você viu a extracístole? Ok, existe uma pausa. E este batimento que você apontou, você acha que é um batimento prematuro, então? Acho. Aqui também, a gente não consegue ver aqui a onda P, aqui a gente observa que aumenta, a gente já não consegue visualizar. Onde eu apontei aqui, a gente não consegue observar a onda P e a frequência cardíaca ela aumenta. Até aqui a gente observa uma frequência de 350, 175 batimentos por minuto mais ou menos. E aqui a frequência ela vai ficar em torno de 100 batimentos, mais ou menos. Isso, né? 130 por aí, né? Muito bom. Vamos então, todo mundo concorda com isso? Todo mundo acha que é isso mesmo? Tem uma extracístole atrial, uma extracístole com QRS estreito, seguida de uma pausa, e uma outra extracístole embaixo. Isso é a opinião de todo mundo ou alguém tem uma visão diferente? Deixa eu apagar aqui para o traçado ficar evidente. E aí? Vamos lá, qual é o ritmo desse eletro? Primeiro, começando pelo clássico. Esse eletro está em que ritmo? Se é o ritmo sinusal, se é o ritmo juncional, ritmo ventricular. Senhor doutor, do lado da Cristiane, que ritmo que é? Bom, uma coisa antes disso, assim, que chama a atenção, assim, aparentemente é um ritmo sinusal, a gente consegue ver uma P precedendo o complexo QRS, mas uma coisa chama a atenção, que o PR ele vai alargando e depois ele diminui. Assim, então, aparentemente, lá no primeiro traçado, lá em cima, sem ver uma P bloqueada. Talvez a gente possa pensar que aquela P ali ainda, apesar do PR longo,
ainda conduza, depois ela diminui. Ou seja, você acha que aqui é um PR, Isso. aí ele prolonga aqui, é isso? Isso, porque o RR não está regular, né? Pra gente pensar, será que dissociou, alguma coisa assim, mas como o RR ele está irregular e ele aumenta também, então a ideia é que tem que esse tempo de condução do átrio para o ventrículo vai aumentando e com isso vai alargando o RR. Que alarga mais. Exato. E aí não vejo uma P bloqueada, para a gente pensar em Ventkiba. E aí depois ele vai e encurta novamente o PR, né? Aqui, né? Exato. Aqui ele encurta de novo. Você vê alguma coisa interessante, alguma coisa que te chama atenção nesses dois, vamos dizer assim, nesse prolongamento de PR? Não, isso é um Ventkiba clássico, não é um Ventkiba clássico. O que você acha? Bom, para pensar em Ventkiba, né, que seria esse fenômeno, teria que ter uma P bloqueada que eu não visualizo, a menos que tivesse, de repente, dentro de uma onda T e a gente não consiga visualizar. Mas... Você não vê nenhuma P bloqueada nesse traçado? Bom, sinceramente, não estou vendo, não. Como é que é a onda T aqui, ó? É igual a essa, não? Ela é diferente, entretanto, ela é semelhante às que estão precedendo esse batimento também. Então, veja bem. Você tem um prolongamento. Você acha que esse prolongamento é esperável? Este aqui, ó, daqui, ó, para cá, você esperaria um PR longo? PR aumentado? Normalmente, do que é dependente os prolongamentos de PR, pelo menos esses mais proximais, os nodais, os juncionais, eles são associados a quê exatamente? Existe algum fenômeno visível eletrocardiograma que, em geral, determine que o PR se prolongue ou não? Que você veja no eletrocardiograma. Fenômeno fisiológico, claro, mas que você vê no eletrocardiograma. Bom, os bloqueios atrioventriculares, segundo grau, Ventkiba, né, que vai aumentando. Então, no bloqueio de segundo grau, tipo 1, o que você espera de relação entre PR e frequência cardíaca? Você vai ter um aumento no intervalo PR e a frequência tende a diminuir. A frequência tende a diminuir? O RR vai aumentando. Veja bem, olha aqui, não é interessante? Porque, veja, nesta frequência aqui, ó, você tem um PR curto. De repente a frequência cai e o PR se prolonga significativamente. Isso era esperável ou não? Para o prolongamento do PR, acredito que sim. Se você pensar que os fenômenos de junção são dependentes de refratariedade e de condução decremental, como é que você esperaria? Quando você esperaria que o PR se prolongasse? Na medida que ao PR... Bom, fiquei confuso. Assim, se você... Como é que acontece um fenômeno de Ventkiba? O que acontece na junção durante um fenômeno de Ventkiba? O que determina a condução decremental que faz com que o PR se aumente? Que o PR se alargue, desculpa, não se aumente. Não é o período refratário? Não é? Então, você espera que, se você tem um dado período refratário, você espera que quem vai cair no período refratário e prolongar a condução? Quando o batimento quando você tiver uma frequência maior ou quando você tiver uma frequência menor? Isso. E aqui acontece ao contrário, não é? Aqui, ó. Nesta frequência, que é maior do que esta, você tem PR normal. De repente, a frequência cai e subitamente se alarga o PR. Isso é esperável ou não? Não era esperável. Ótimo. Então já tem um primeiro dado. Segunda coisa, o que você acha que tem também de pouco típico aqui para Ventkiba? Pouco típico? Isto. Então, primeiro é a frequência, né? A dependência de frequência, que na verdade você tem uma diminuição de frequência com alargamento de PR, que você esperaria ao contrário. E segundo? Um batimento mais precoce ali, depois quando alargou o PR. Você esperaria um batimento mais tardio. E aí também a onda P bloqueada que eu não consigo visualizar. Você vê uma progressão nítida de PR nesse eletro ou não? Se a gente analisar o
terceiro batimento com o quarto, com o quinto e o sexto, o PR aumenta. Isso. E subitamente, sem nenhum motivo, ele se encurta. Exato. Quer dizer, como é que você esperaria num Venkiba que o PR voltasse a se encurtar? Após uma P Pausa. bloqueada, né? Uma pausa, você repousa a junção, ela volta. Então, você concorda comigo que é como se tivesse duas populações de PR aqui? Uma de PR longo e que tende a se aumentar, e uma de PR curto, e é como se ele pulasse de um para outro? O que você acha? Bom, aparentemente eu consigo assim distinguir, por exemplo, 3 PRs assim, 3 PRs. de diferentes, né? Tá. Um bem curto, Isto. um relativamente normal, que é o quarto batimento, por exemplo, e um Aqui. outro. Isso. Esse PR é mais ou menos igual ao outro, não é tão diferente, mas tudo bem, ele é um pouquinho mais longo sim. E depois um nitidamente bem longo. Isso, bem longo, não é? E que depois se encurta, certo? Exato. Ok? Ó, vamos para o traçado de baixo. E aqui? Aqui você tem curto, 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 aí você tem um batimento que certamente é uma extrasístole, que é esse aqui, né? Curto, curto, tal, 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 vai. De repente você tem o quê? O que você tem aqui, ó? A ideia que tem nesse traçado, como a T modifica bastante, é que ele tem um batimento semelhante àquele superior com o PR mais longo e o P está caindo justamente em cima da T. Aqui? Não. A ideia que eu tenho é que você tem uma P caindo aqui, por exemplo, em cima de uma onda T, e aí esse PR está longo. Isso, aí subitamente ele se prolonga, e aí o que acontece? Você vai ter um... Não, aí o que acontece aqui no eletro. Ó, você está certo, né? Então você viu que você tem um PR que vem curto, aí você tem uma extrasístole atrial, né? Aí quando você olha essa onda T, se você admitiu que isso aqui é uma extrasístole atrial e esta onda T é diferente das outras, ok? Então é muito provável que o P dessa extrasístole atrial esteja aqui dentro, você não acha? Perfeito. Aí quando você olha aqui, este T é exatamente igual a esse ou não? Sim. Não? Apareceu? É? Então você acha que este T é muito parecido com este? Sim. E, portanto, você admite que aqui tem uma onda P, que conduz subitamente com um PR muito longo, parecido com esses aqui. Verdade? Sim. E aí, em seguida, o que acontece? E aí ele assume um ritmo, uma frequência maior. Uma frequência maior. E aí, cadê a P? Provavelmente está caindo. Assim, a dúvida que eu fico se você está conduzindo com o PR curto, que é mais estranho, ou se tem uma P retrógrada, mas a ideia que eu tenho é que tenha... Porque ó, o que aconteceu aqui foi PR curto, curto, curto. Aí, de repente, um longo, né? Num batimento que é extrasistólico, e aí engata aqui um ritmo que tem uma frequência maior. E você vê P aqui, não? Não, mas chama atenção a onda T também diferente, né? Da que ele vinha... Como é que a onda T é diferente? A morfologia dela, né? Aonde? Tem como se fosse um entalhezinho. Isso. Tá aqui, ó. Pensar que tem uma P retrógrada. Que tá aqui, que tá aqui, que tá aqui, que tá aqui, que tá aqui. Né? E como é que você junta isso tudo? Bom, assim, se considerá-la, por exemplo, com uma P retrógrada, por exemplo, se é uma taquicardia por entrada nodal, com uma P retrógrada. TRN vai muito bem aqui, tá certo? E aí, como é que você junta com essas populações de PR aqui? Olha que interessante, ó, você tem PR curto, né? De repente, na extracista, ele se prolonga e entra numa taquicardia que você disse que é nodal. E aí, o que aconteceu? Uma taquicardia que foi desencadeada por um batimento extrasistólico que entrou numa reentrada. E que conduziu o quê? Então, se você acha que existem... Isso aqui não é um Venkiba clássico, é como se tivesse duas populações de PR, não é isso? Então, você pode admitir o quê? Que ele tenha uma dupla via nodal. Dupla via nodal. Uma que conduz rápido,
Uma que conduz rápido e a outra que conduz lenta. Tem senso isso, não? Sim. E aí acontece aqui direitinho, que nem está no livro. Aí ele conduz pela via rápida, aí ele tem uma extrasístole que conduz pela lenta, sobe pela rápida e entra numa taquicardia nodal. E aí ele vai para baixo pela lenta, para cima pela rápida. Tem lógica isso, não? Sim. Então aí você matou o bicho, tá certo? Provavelmente isso seja uma dupla via nodal, que aqui ela mostra as duas vias, né? A via lenta, inclusive, tem até um certo fenômeno de progressão, de Wenkman, mas existem nitidamente duas populações de PR, tá? Aqui ainda nós vamos decifrar isso aqui, porque, veja, se isto aqui é igual a isto, então você tem que admitir que tem uma extrasístole aqui. E o que aconteceu com essa extrasístole atrial? Talvez tenha pego o período refratário e não conduziu. Ela bloqueou nas duas vias, e por isso ele não engatou em taquicardia. Aí ele recupera e conduz de novo pela via rápida, tá? Aí ele vem, aqui você tem uma extrasístole que não tem grande efeito, mas de repente uma acerta o alvo, né? Ela vem, bloqueia a rápida, conduz pela lenta e entra em taquicardia nodal. Ok? Concorda? Plateia concorda? Plateia está acordada o suficiente para concordar? Senão nós vamos servir cafés para todo mundo. Tudo bem? Ok? Tá? Hã? Aí fica todo mundo com taquicardia, talvez nodal. Tá certo? Tá bom. Tá bom. Obrigado, doutor. Théo, você quer comentar? Bom dia. Então, voltando ao eletro, então o aspecto do eletro. Traçado superior, um ritmo sinusal com frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto. Observa-se no quinto, sexto e sétimo batimento aumento súbito do intervalo PR de 0,20 para 0,40. Após o nono batimento, a presença de extrasístole atrial bloqueada, que é aquele espaço maior. No traçado inferior, ritmo sinusal com frequência cardíaca de 80. Após o terceiro batimento, presença de extrasístole atrial conduzida com intervalo PR normal. Após o nono batimento, observa-se extrasístole atrial conduzida com intervalo PR de 0,40, dando início à taquicardia. Então, diagnóstico: taquicardia paroxística supraventricular, cujo provável mecanismo é por entrada do 9, que é corroborado pelo aumento súbito do intervalo PR, extrasístoles atriais bloqueadas, conduzido com PR aumentado e dando início à taquicardia de onda P retrógrada. O mecanismo, o professor vai dar a aula. Então, só para citar o critério diagnóstico: QRS estreito, frequência cardíaca em torno de 170 batimentos por minuto, a onda P cai dentro ou no final do QRS, sendo raramente visível. Normalmente, o final da onda P aparece com uma pequena onda R em V1 ou S em D2. Quando visível, surge após o QRS, negativa nas derivações do plano frontal. O intervalo RP é menor que 70 milissegundos. Ok? Todo mundo concorda? O doutor César concorda? Ok. Vamos em frente. Vamos em frente, talvez. Não está passando. Passa o próximo, por favor. De novo. Vai. Ok, vamos lá. Ok. Novo traçado. Quem gostaria de opinar? De novo, né? É um traçado em duas derivações, provavelmente duas derivações de roupa, né? E aí? Vamos lá, doutor. Teu nome é? Hector. Hector. Vamos lá, Hector. Bom, doutor, temos um traçado de um paciente que inicia
a gente pode ver na parte superior uma possibilidade de um BAV de primeiro grau pela distância da onda P com complexo QRS. Um QRS que parece que está aumentado no tempo, que pode ser um distúrbio, eu não consigo definir direito entre distúrbio de condução intraventricular e um bloqueio de ramo esquerdo. Aí teria que contar mais. Depois dos 3 primeiros traçados... Duração do QRS 016. O PR, PR então, 016. comprova. Não, ele não dá o diagnóstico de BAV de primeiro grau. Perfeito. Posterior aos 2 primeiros batimentos, temos uma extrasístole de fusão, né? Porque não tem variação do espaço prévio e posterior a ele. Posteriormente, temos um batimento normal, no qual o paciente engata com uma taquicardia, aumentando a frequência dele, que estava de 120 batimentos por minuto para 150, com mudança brusca da morfologia do QRS, aumentando em tempo o padrão do QRS dele. Calculando mais ou menos, eu calculei que ele deve... Ele é menor, né? Claro que 30 segundos, com mais de 3 batimentos seguidos, então caracterizaria uma TVNS, posteriormente engatando de novo com o ritmo dele. Perfeito. Uma taquicardia com RS largo, né, que você classificou como TVNS. Por que você usou como critério para TVNS? Por que você acha que essa taquicardia é ventricular e não supracompensante? Bom, Porque veja, a morfologia do QRS ela é muito parecida com o QRS de base, não é não? Aí, ó. Ó, o QRS aqui e aqui. Aí você olha o QRS aqui e aqui, eles são bastante parecidos, não são? sim. Será que isto não é só uma exacerbação do distúrbio de condução que ele já tinha, e essa exacerbação causada pelo aumento da frequência? Quer dizer, de repente aumentou a frequência, largou mais o QRS. Isso era até meio esperável. E aí? Essa teoria é boa se não tivesse uma dissociação, né? Depois do terceiro batimento do ventricular, na Cadê? qual a gente consegue constatar ondas P desassociadas. Cadê? Mostra para mim. Mas ela está dissociada, porque olha aqui, ó, veja que isso. Então, eu vejo um monte de onda P aqui, mas eu vejo, ó, essa é associada a esse, ó, sempre com intervalo mais ou menos fixo, ó. Isso é dissociação? A prévia, a primeira marcada, doutor, não tem correlação com a que o senhor marcou depois. Não entendi, desculpe. A que está antes, a primeira que marcou. Qual? Então, mas aí não tem onda P, né? Aqui eu não vejo onda P, mas aqui eu já começo a ver uma P que pode ser uma P retrógrada. Será que você está dissociado ou será que isto é uma P retrógrada? Por que isso não é uma taquicardia com origem na junção AV, que alargou mais o QRS porque aumentou a frequência, né? E que tem uma P retrógrada lá, bonitinha. O que te fala a favor, o que te falaria contra isso? Ou o que te falaria contra isso, já que você falou que essa é uma taquicardia ventricular. Alguém quer opinar? Quer dar palpite? Ninguém quer dar palpite, né? Abandona os amigos nesta situação. Vocês não são solidários. E aí, doutor? Não querendo refutar o que o senhor falou, mas... Por favor, refute. Eu quero que você refute. Eu Por favor, que isso? Eu não me ofendo, não. Uma outra P aqui. Aqui olhando melhor, né? É. Aqui, professor. É. Não, peraí. Não, mas Essa daí também, talvez. Mas a P que você está falando não é isso aqui, ó? Não é esse trocinho aqui? Acho que antes dela tem algum entalhe lá em cima que... Mas Pode. é mesmo, não é? Ó, peraí, vamos ver aqui.
temporalmente, não é isso aqui, ó? Não é a mesma coisa? Sim. Então, aí para mim continua sendo pé retrógrado, não me convenceu. Refutou, mas não convenceu, doutor. E aí? Tem um detalhe que mata o diagnóstico desse eletro e o eletrocardiograma das arritmias é a arte do detalhe. Bonito, é assim, César. Pode anotar e falar que é sua depois, tá? A arte do detalhe. Como é? Qual é o detalhe? Doutores, qual é o detalhe? Vamos lá. Ganha um café no boteco aqui de baixo, que será pago pelo Dr. César Grupp, claro, quem acertar o diagnóstico. Doutor, você estava muito bem olhando as P's, né? Me diga uma coisa, o que você acha desta P aqui, ó? Desta P aqui, ó. Esta e esta aqui. Você vê alguma coisa interessante nela, não? Que te ajude? Eu não sei se eu estou vendo bem, doutor, mas eu acho que ela vem um pouco... Ela aumentou o espaço, né? De P para P. Não significantemente. Mas nessa linha aí, continua nessa linha que eu estou gostando dela. É por número de tentativas. Vamos lá. Três. A última. Vamos lá. Eu não saberia falar para o senhor. Né? Se fosse uma taquicardia atrial, o que você esperaria desta onda P? Que ela conduzisse o QRS. E temporalmente você esperaria o quê? Que o PR fosse igual, né? Não. Temporalmente, você esperaria que esta onda P, se ela fosse a primeira onda de uma taquicardia atrial, você esperaria que o que desencadeasse a taquicardia atrial? Uma extrasístole? É? Quer dizer, a taquicardia não começa assim, buft, de repente comecei, né? Tem um desencadeante, geralmente é uma extrasístole, não é isso? Se isto fosse uma extrasístole atrial, o que você esperaria? Que ela fosse precoce. E ela é? Um tempo de recuperação, né? E ela é, não? Não. Não. Parece que não. E o QRS? Ele é precoce ou não? Ele já parece ser, né? Então, qual a possibilidade para que a onda P não seja precoce e o QRS seja precoce? Uma boa chance. Que foi uma extrasístole ventricular. Exatamente. Ou seja, voltamos ao seu diagnóstico inicial por outra via, que haja uma dissociação AV. Certo? E se você admite que este batimento, que é o primeiro batimento da taquicardia, está dissociado, você admite que é uma taquicardia ventricular. Concorda ou não? Independente de se essas outras ondas P aqui estão dissociadas ou não. Verdade? Ok? Então eu não sei se alguém acrescentaria mais alguma coisa, mas eu acho que o que mata este eletro é o fato de que a P não é precoce e o QRS é. E isso eu só posso explicar se o meu QRS estiver dissociado da minha onda P. Entendeu? Porque as outras fica muito difícil você falar se está dissociado ou não. Eu até acho que não está. Eu não sei o que os outros professores acham, mas eu até acho que não está. Acho que ela é retrógrada mesmo. Entendeu? Porque ela tem sempre ela faz um RP o tempo todo. Né? Tá bom? Ok? Concorda? Concordam todos? Obrigado. Então, perfeito. Acertou o diagnóstico de cara, o mecanismo demorou um pouquinho mais, certo? Vamos lá, doutor, sua vez. Aspecto do eletro. É um registro de Holter, derivações CM5, CM0. Ritmo sinusal até o segundo batimento, frequência cardíaca em torno de 110 batimentos por minuto. QRS de 0,12 segundos, com PR de 0,16 segundos. O terceiro batimento é caracterizado como batimento de fusão. No quinto batimento, a onda P não conduz para os ventrículos, observando o episódio de TVNS com ondas P retrógradas e frequência cardíaca em torno de 170 batimentos por minuto. Ao final da taquicardia, observa-se um batimento de escape juncional e retorno ao ritmo sinusal com PR de 0,12 segundos. Comentários, né? A presença de batimentos de fusão é característica de batimento de origem ventricular. Em geral, o fenômeno da fusão representa o encontro de duas frentes de onda,
uma vinda do foco da taquicardia ventricular e outra vinda do sistema normal da condução. O batimento de fusão é, na verdade, um batimento precoce em relação ao ciclo da taquicardia ventricular. A duração desse batimento é intermediária entre o complexo conduzido normalmente pelo sistema de His-Purkinje, ou seja, o QRS estreito, e a da TV, que é o QRS largo. Durante a TV, é a condução ventrículo-atrial que determina se a atividade ventricular será ou não conduzida aos átrios através de 3 mecanismos. Primeiro, condução ventrículo-atrial 1 para 1, que significa cada QRS largo tem uma onda P retrógrada. Segundo, bloqueio ventrículo-atrial fixo ou variável, onda P retrógrada. Segue uma relação ventrículo-atrial 2 para 1. E terceiro, ausência de condução ventrículo-atrial, ou seja, que é a dissociação atrioventricular. Muito bom. Perfeito. Então está aqui, TVNS, tá certo? Obrigado, Theo. Ok? Alguma dúvida? Algum problema? Nada? Todo mundo entendeu tudo? Fantástico. Ótimo, que bom. Então tá bom. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre mecanismos eletrofisiológicos das arritmias, tá certo? Que sempre aquele assunto que todo mundo odeia, fala assim, puxa, lá vem aquele cara de novo com essa coisa chata, mas que não é tão chata assim, vocês vão ver ao longo do que eu vou falar, espero, tá? Muito bom. Do ponto de vista eletrofisiológico, existem 3 grandes grupos de mecanismos eletrofisiológicos. Vocês têm os distúrbios na formação do estímulo, os distúrbios na condução do estímulo e as canalopatias. Tá? Eu diria assim que a grande maioria, todas as arritmias, na verdade, acabam se encaixando nesses 3 grupos, sendo que esse último grupo das canalopatias é um grupo bastante recente de síndromes e de situações que têm sido descritas muito recentemente, agora nos últimos anos. Né? Então, assim, os mecanismos clássicos, na verdade, são os 2 primeiros, formação e condução, né? E as canalopatias vieram a ser adicionadas num tempo mais recente. Ok? Muito bom. Então, para a gente entender distúrbio de formação, para a gente entender distúrbio de condução, a gente tem que lembrar um pouquinho da eletrofisiologia básica, foi neste ponto que nós paramos a última aula, né? E onde você tem o chamado potencial de ação. Né? Então lembre-se que o potencial de ação da célula miocárdica, ele é um potencial de ação diferente do nervo. Por quê? Porque ele tem uma repolarização que é bastante complexa. E é uma repolarização que faz com que este potencial de ação tenha 4 fases. Uma fase 0 de despolarização e uma fase 1, 2, 3 e 4 de repolarização. E lembre-se também que cada uma dessas fases é dependente de um grupo de canais que se abrem e se fecham, permitindo um fluxo transmembranas de íon, né, que muda esses potenciais e faz com que o potencial de ação tenha esta sequência. Então você começa, na verdade, na despolarização com as correntes de sódio, né? Depois você pega as correntes basicamente de cálcio, que são correntes lentas durante a fase de platô, né? E depois disso você pega basicamente potássio durante a fase final e durante a fase de repolarização rápida da célula. Então, na verdade, você acaba tendo 3 íons, que são os 3 íons mais presentes durante todo o processo eletrofisiológico da célula, né? Que é o sódio, o cálcio e o potássio. Tá? Muito bom. Lembrem-se também de que os canais iônicos, eles são dependentes de voltagem. Né? Então, nós temos aqui o registro de um canal de sódio, né? Então, essa aqui é a corrente de sódio, registrada através do tempo e com todo o ciclo de despolarização, repolarização dela. Ok? E o que nós olhamos aqui é que quando você está próximo a menos 100 milivolt de potencial transmembrana, e você registra isso através de uma técnica chamada PET clamp, você vê um monte de canais se manifestando. Cada uma dessas espículazinhas aqui
é a manifestação de um canal, no caso, um canal de sódio, ok? Que está se abrindo e fechando e regerando uma microcorrente, ok? Conforme você vai perdendo o potencial, você também vai perdendo a funcionalidade desses canais. Vocês não sei se lembram, mas lembrem-se que eu disse que para que o canal saia do estado inativado para voltar ao estado de repouso, é necessário que você tenha um gradiente de pressão transmembrana que a leve próximo de menos 80, próximo de menos 90. Então, aqui, por volta de menos 60 mV, a maioria dos canais de sódio ainda está na sua forma inativada. E vocês veem aqui uma manifestação muito pequena desses canais, tá? Então, poucos canais se ativam e isso acaba fazendo com que a célula perca potencial. E quando ela perde potencial, ela perde o canal de sódio e passa a depender fundamentalmente dos canais de cálcio e dos canais de potássio. Ok? Muito bom. Existe um grupo de células que são células que têm congenitamente, ou já na sua formação, um defeito na sua membrana. Elas não conseguem segurar o sódio fora. Elas vazam sódio o tempo todo. Tá? Como elas vazam sódio, elas nunca chegam no potencial aonde o canal vai se desbloquear. Então elas ficam aqui por volta do menos 60, e aí elas têm esta morfologia, que é a chamada célula lenta, né? Então, a célula de despolarização lenta se diferencia daquela clássica de Purkinje, que é a despolarização rápida. Por quê? Porque ela tem um potencial transmembrana que é muito pouco negativo e com isso ela praticamente não tem canal rápido de sódio funcionante, tá? Essas células, na verdade, elas existem por quê? Porque o compromisso delas definitivamente não é de condução do estímulo. Elas não são comprometidas em conduzir o estímulo. Ao contrário, elas são comprometidas em retardar o estímulo. Porque são células que se localizam nos nós. Se localizam no nó sinusal, se localizam no nó AV, e a partir daí, então, elas servem para retardar e dar a chamada dissincronia atrioventricular, que faz com que a sístole atrial ocorra na diástole ventricular e ela ajude o enchimento do ventrículo. Certo? Muito bom. Uma outra característica dessas chamadas células lentas é que elas têm um dos canais, o canal chamado IK2, que é um canal muito ativo nessas células e que é um canal despolarizante. Ele é um canal que, durante a diástole, ele permite que haja vazamento de íons através da membrana, mais do que a célula já tem normalmente. E, portanto, permite com que esta célula vá se despolarizando lentamente durante a diástole, num processo chamado despolarização diastólica lenta, até que ela atinge o potencial de excitabilidade e desencadeia espontaneamente um outro potencial. Ou seja, são células que, além da propriedade de condução, que todas as células miocárdicas têm, elas têm também uma propriedade de automatismo. Elas são capazes de autogerar um potencial. E, interessantemente, esse potencial ele pode ser mais inclinado ou menos inclinado, conforme a necessidade da célula, conforme o automatismo dela. Então, quando você pega as células do nó sinusal, elas são bem mais inclinadas. Quando você pega as do nó AV, elas são bem menos inclinadas. Isso faz com que o nó sinusal seja mais automático que o nó AV e, portanto, seja ele quem controla a frequência. E, além disso, o sistema nervoso autônomo, especialmente o sistema adrenérgico, é capaz também de alterar esses canais. Então, esse canal, que é o chamado canal marca-passo, ele é um canal muito sujeito à ação de adrenalina. Tá? E quando isso acontece, quando você tem adrenalina, o que acontece? Esse canal fica mais ativo e você consegue, então, inclinar mais a despolarização diastólica lenta e aumentar a frequência cardíaca. Quando você tem menos adrenalina, ele é menos ativo e, portanto, você tem uma despolarização mais lenta e uma frequência menor. Além disso, ele é capaz de despolarizar ainda mais a célula e trazê-la mais para perto
do potencial limiar de excitabilidade. Portanto, veja, quando você tem adrenalina na jogada, você tem uma célula que está mais despolarizada, próxima do seu limiar, com a fase 4 mais inclinada e, portanto, mais automática. Isso tudo ao contrário quando você tem pouca adrenalina. E é assim que se faz a regulação da frequência cardíaca, a regulação da função sinusal, que todo mundo sabe é muito dependente do sistema nervoso autônomo. Ok? Muito bom. E aí, o que pode acontecer, antes dessas coisas aqui, é que algumas células, quando lesadas, sofram uma lesão parcial na sua membrana. Imagina, por exemplo, uma borda de ar isquêmica. Tá? Ela tem uma lesão de membrana, mas ela não está morta, ela está isquêmica. Tá? E a partir daí, ela pode começar a vazar potencial e ela pode, de uma célula rápida, ou daquela célula clássica de condução, se transformar numa célula lenta. E a partir daí adquirir a propriedade do automatismo. Se isto ocorrer fora do sistema normal de condução, se isto ocorrer fora do nó sinusal, o que você vai ter? Você vai ter um ritmo que predomina e que suplanta o nó sinusal e toma o controle da situação. E a partir daí você vai ter uma taquicardia automática. Ok? Muito bom. Além disso, existem repolarizações também que são defeituosas. Né? Então imagina, isto é uma célula de átrio de coelho que está sendo submetida a cisapride. Tá? Então, veja que quanto mais cisapride você tem, mais lenta se torna a repolarização dela, mais você tem oscilações nesta fase de repolarização, prolongando o QT, prolongando o tempo de repolarização desta célula. Se finalmente você tem uma célula com uma quantidade absurda de cisaprida, você tem uma repolarização absurdamente aumentada e com essas espículas aqui que se chamam pós-potencial. Tá? A mesma coisa vocês veem um cachorro, uma célula de cachorro submetida a quinidina, tá? Aonde conforme a concentração de quinidina que você vai colocando no banho, ele vai prolongando a repolarização, até que finalmente ele faz uma baita repolarização prolongada com uma oscilação que se chama pós-potencial. Tá? Esses pós-potenciais são extremamente arritmogênicos, por quê? Porque eles são capazes de se manter durante muito tempo oscilando a fase de repolarização, né? Mantendo a fase de repolarização. Tem alguma coisa errada nesse troço aqui. Agora está errado mesmo. Cadê meu slide? Ok? Então, o que acontece? Acontece que isto pode se manter durante muito tempo e prolongar muito essa repolarização, levando às chamadas situações de QT longo, que nós vamos discutir um pouco mais para frente. Mas também, esses pós-potenciais são capazes de atingir um potencial limiar de estabilidade e, a partir daí, gerar um novo potencial de ação antes que a célula termine de se repolarizar. Ok? Então, este é um outro distúrbio na formação do estímulo, chamado potencial disparado, ou trigger potential. Tá? Onde um pós-potencial atinge o potencial limiar de estabilidade e ele acaba formando um novo QRS, um novo potencial de ação. Ok? Esses pós-potenciais, eles são muito dependentes de frequência de estimulação. Quanto mais rápido você estimula a célula, maior e mais precoces eles são. Então, o que acontece? Quando você tem isso em curta frequência de estimulação, o próximo pós-potencial aqui vai ser mais precoce e maior.
e vai encurtar mais ainda. E aí vai encurtar ainda mais o próximo pós-potencial, e assim vai. Por isso que as chamadas arritmias por automatismo disparado têm o chamado fenômeno de warm-up, ou de aquecimento. São arritmias que vão acelerando. E por que elas aceleram? Por isso, porque o próximo potencial sempre vai ser mais precoce, de maior voltagem, e, portanto, vai atingir o potencial de estabilidade antes. Ok? Então, nós já vimos 2 mecanismos aqui de distúrbios na formação do estímulo. O primeiro é o exagero ou distúrbio do automatismo normal, para mais ou para menos, quer dizer, se uma célula que não era automática se torna automática, isso gera uma arritmia. Se uma célula que era automática fica mais ou menos automática inadequadamente, isso gera uma brade ou um ataque à arritmia. Ok? Tá? Muito bom. Do ponto de vista de condução, é muito importante que a gente lembre da histologia ou da estrutura do músculo cardíaco. Então, lembre-se que o músculo cardíaco é chamado pseudosincício. Ou seja, cada célula, cada miócito é uma estrutura isolada. Devolve meu slide. O anterior. O anterior. O próximo. Espera aí. Deixa que eu vou aqui. Vamos com esse mesmo, não tem problema. Ou seja, cada miócito é uma estrutura isolada, porém conectado um ao outro. Tá? Então, em sequência, os miócitos se conectam através de discos intercalares, né? Esses discos intercalares têm as chamadas gap junction, e essas gap junction têm canais. Tá? Então, uma célula que ela é absolutamente isolada eletricamente, ou seja, esta célula não se comunica de forma alguma com esta, porque existe uma resistência elétrica muito grande na superfície da membrana. Quando você tem o disco intercalar e a gap junction, essa comunicação fica facilitada. E a partir daí, cada célula passa, ou o conjunto de células em sequência, passa a agir como uma longa fibra. E o estímulo se conduz rapidamente através dela. Tá? Então, é isso que acontece dentro de um feixe de condução. Tá? Então, veja, primeiro, você tem uma estrutura de cabo coaxial. Tá? Se vocês não se lembram o que é um cabo coaxial, olhem seu aparelho de som e vocês vão ver um cabo coaxial. Tá certo? São aqueles fios que, quando você corta, tem um monte de fiozinho dentro, um isolado do outro. Tá? Então, está aqui, cabo coaxial, cada estrutura, cada fibra é isolada eletricamente da outra, e a comunicação longitudinal ou a condição transversal ou anisotrópica se torna extremamente lenta quando ela é possível. Por outro lado, no sentido longitudinal da fibra, como nós temos os discos intercalares e as gap junctions, e, portanto, temos uma comunicação facilitada, uma comunicação elétrica facilitada, a condução chamada isotrópica é muito rápida. Isso direciona a despolarização cardíaca para que ela seja feita de uma forma racional. Ou seja, primeiro o septo, depois a ponta, depois a parede livre, depois a porção basal, no sentido de ordenhar os ventrículos para a aorta e para a artéria pulmonar. Ok? Tá? Muito bom. O que acontece quando você estimula uma fibra? Se você estimula daqui para cá, ela deve conduzir na mesma velocidade de daqui para cá. Certo? Aí se eu pego um Kelly e esmago o centro dessa fibra, o que eu vou fazer? Eu vou ter áreas de lesão de membrana progressiva, que tem uma resistência progressivamente maior. A partir daí, o meu estímulo, uma vez ele chegando nessa região,
ele vai perdendo força. Porque lembre-se do princípio do chuveiro elétrico. Como é que funciona o chuveiro elétrico? Você tem uma corrente elétrica e uma resistência. E como a resistência é muito grande, você dissipa calor. Né? Você transforma a energia elétrica em calor, perde energia e, no caso, ele aquece a água. Aqui, ela não aquece coisa nenhuma, ela simplesmente se dissipa e vai se perdendo ao longo do caminho, de tal forma que a condução é decremental, até que no meio da lesão ela se perde, porque ela chegou na área de maior resistência com a sua menor energia. Ok? Muito bom. Digamos agora que eu faço uma lesão, que é uma lesão só parcial, uma lesão em cunha. Tá? Então eu cheguei aqui e fiz uma lesão. Ó. Ok? Então o que acontece? Como eu fiz uma lesão em cunha, o que eu tenho é uma área de grande resistência elétrica que vai diminuindo para a borda da minha lesão. Tá? E aí o que acontece? Enquanto estava normal, eu vinha daqui para cá ou daqui para cá e dava tudo no mesmo. Depois da lesão, quando eu venho daqui para cá, eu chego nesta região, que é a região de maior, resistência, com muita energia. Gasto muita energia para passar esta região, mas as próximas têm resistências cada vez menores e eu vou perdendo menos energia, de tal forma que eu termino a lesão ainda com energia suficiente para conseguir conduzir. Ok? Mas quando eu venho de cá para cá, eu vou perdendo energia progressivamente mais, e quando eu chego na área de maior bloqueio, eu vou ter tão pouca energia que eu não consigo mais atravessar. Então, isto é o que caracteriza o chamado bloqueio unidirecional. Esse é o motivo pelo qual, muitas vezes, numa fibra lesada, eu consigo conduzir daqui para cá, mas não de cá para cá. Ok? Tá? E isto é a base do principal mecanismo dos distúrbios de condução do estímulo, que é a chamada reentrada. Tá? Então, o que é a reentrada? A reentrada ela é o mecanismo responsável por mais de 90% das arritmias cardíacas. Ok? E ela depende do quê? Ela depende de duas coisas. Ela depende de um bloqueio unidirecional e de uma área de condução lenta. Tá? E terceiro, da integridade estrutural do circuito. Ou seja, todas as partes têm que estar conectadas eletricamente, você tem que ter numa região bloqueio unidirecional e você tem que ter condução lenta. Se você tiver essas três coisas, você pode ter reentrada. O modelo clássico de reentrada foi descrito numa fibra terminal de Purkinje. Vocês lembram que as fibras de Purkinje vão se dicotomizando até que, por fim, elas formam uma alça junto com a fibra de contração. Ok? Normalmente, o que acontece? O estímulo desce, vai pelos dois braços com a mesma velocidade, aquele vem com a mesma velocidade, se choca, se anula. E a partir daqui, então, ele continua despolarizando a fibra de contração. Muito bom. Aí, vamos dizer que você teve, ou que alguém teve, um infarto, uma miocardite, ou teve qualquer patologia ou qualquer lesão que lese um desses braços, fazendo com que haja uma lesão assimétrica. Então, a borda de uma lesão isquêmica, uma borda de infarto. O que vai acontecer? Meu estímulo desce, aquele vai normal, mas aquele bloqueou. Por que ele bloqueou? Porque ele perdeu toda a energia nesta área aqui, que é de maior resistência. Aí ele vem, aquele não encontra resistência, não encontra, ele vai pela frente e tal, papapá. Chega aqui e essa área tem a condução muito lenta. Lembre-se de que ele está entrando a área de resistência progressivamente maior. E ele vai circulando por aqui tão lentamente que dá tempo do resto se repolarizar. E quando ele finalmente sai aqui, porque o bloqueio era unidirecional, ele encontra todo mundo repolarizado e despolariza de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E aí você tem uma taquicardia reentrante, como aquelas que nós vimos nos casos, nos exemplos. Ok? Esse é o mecanismo clássico e que, na verdade, ele explica muitas, ou a maioria das arritmias
que são associadas à lesão estrutural do miocárdio. Ok? Só que tem um outro grupo. Só que tem um outro grupo que não tem lesão estrutural. E o grande modelo disso é o flutter atrial. Então, se você olhar o flutter atrial, ele pode acontecer num coração absolutamente normal, sem um determinante anatômico. E aí, como é que fica? Aí fica da seguinte forma. Se vocês olharem o átrio por dentro, então este é o átrio direito. Este é o átrio direito e este é o átrio esquerdo. Tá? Eu estou olhando por dentro, ok? Se vocês lerem alguns livros que olham o átrio por fora, vocês vão ver a imagem especular disso. Tá bom? Ok? Muito bom. Aí no átrio direito você tem as seguintes estruturas. Você tem a crista terminal, que está aqui. Aí você tem a musculatura pectínea, que está aqui. E aí você tem o anel da tricúspide. Ok? Digamos que o estímulo, por qualquer motivo, porque é uma extrasístole, por exemplo, ele vem aqui e acabe sendo conduzido pela crista terminal, mas não consiga ser conduzido pela musculatura pectínea. Ele vai ser conduzido de uma forma as palavras me fogem às vezes, de uma forma ortodrômica, através da crista terminal, através da musculatura pectínea, mas quando chega no anel tricúspide, isso aqui está todo despolarizado, né? Quando ele chega no anel tricúspide, ele vai ser conduzido de uma forma não ortodrômica. Tá? E a partir daí, ele vai ser conduzido lentamente. Enquanto ele é conduzido lentamente, o resto repolariza, aí ele sobe de novo pela pectínea e fica rodando aqui dentro do átrio. Então, o flutter atrial, que é o padrão de estudo das arritmias reentrantes sem determinação anatômica, é isto aqui. Ele é um circuito, né? É um macrocircuito reentrante que ocupa o átrio direito todo e que ele trafega por onde? Pela crista terminal, musculatura pectínea, anel tricuspídeo. Tá? E com isso ele vai fazendo com que o centro dessa estrutura fique eternamente refratária. Ok? Se o centro fica extremamente refratário, ele vai ficar rodando eternamente. Ok? Então vamos tirar um pouquinho de coisa daqui e desenhar o resultado final, que é um circuito rodando aqui e um centro que está refratário. Ok? O único lugar onde é obrigatório que ele passe, e ele passa num desfiladeiro que é determinado anatomicamente, é aqui, ó. Ok? Perto aqui do trígono fibroso do coração. E, portanto, é nesta região que os eletrofisiologistas fazem a ablação do flutter atrial. Né? Se você interromper este caminho de forma efetiva, você vai fazer com que o estímulo não consiga mais passar, e se ele não consegue mais passar, o circuito não se mantém. Ok? Muitas das arritmias do coração normal têm uma determinação não anatômica. Exemplos, a dupla via nodal, onde a determinação é funcional, uma sem lesão estrutural, mas com determinação anatômica, é o Wolff-Parkinson-White, tá? E o flutter atrial. A fibrilação atrial também tem formas com determinação não anatômica, mas aí é uma coisa um pouco mais complexa, porque em geral são múltiplos circuitinhos rodando isoladamente dentro dos dois átrios. Ok? Muito bom. Então, nós falamos dos defeitos de formação do estímulo, causando bradiotaque e arritmias, dos defeitos de condução do estímulo, levando, obviamente, aos distúrbios de condução, que são a parte bradiarritmia deles, e a reentrada, que é a parte de taquiarritmia, e, finalmente, a gente vai só dar uma noção para vocês das chamadas canalopatias. Então, para vocês terem uma ideia, isto aqui foi tirado de uma publicação onde mostra o número de
o número de locos de genes que são responsáveis por defeitos de canais e que vão dar a síndrome do QT longo, síndrome do QT longo, síndrome do QT curto, síndrome de Brugada, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, doença do nó sinusal idiopática e assim vai. Tá certo? Então veja que já existe um monte de locos genéticos que já estão determinados e que causam defeitos no canais que levam a síndromes arritmogênicas, né? Então, aqui estão os prováveis locos de cada um dos defeitos de cada canal, ou os mais frequentes pelo menos, né? E aqui estão as arritmias mais frequentemente associadas a eles. Então, na síndrome do QT longo, né? A torsade de Pointes é uma canalopatia. Vamos esperar ele acabar de rodar ali para ver se ele passa. Passa o próximo para mim, por favor. Isto. Síndrome de Brugada, né? Aqui, inclusive, com um caso que vai... Ali está, se vocês olharem no traçado de cima, vocês têm aquele suprinha de ST que é típico da Brugada, né? Seguido de afibrilação ventricular. E o indivíduo no traçado de baixo, vocês veem que tinha um desfilador implantável, que é imediatamente acionado. E, terceiro, próximo. Passa o próximo para mim. Isso. E o chamado síndrome... Certo? Acoplamento ultracurto, não é? Também é responsável por taquicardias ventriculares polimórficas. Quer dizer, todas essas são canalopatias já muito bem descritas, muito bem estudadas, e que, na verdade, você tem várias outras que têm sido descritas, que têm sido estudadas mais recentemente. Ok? Rapidamente, era isso que eu tinha a falar para vocês. Espero não ter sido muito confuso, tá certo? E se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado.